Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente veio falar sobre um tema que ontem o Senhor despertou em mim durante um estudo, um devocional que eu estava fazendo com os meninos, em que a gente estava colocando as metas das férias e as metas até o final do ano. E nessas metas a gente colocou as metas financeiras, as metas de oração, os motivos de oração e metas realmente do que eles querem para a vida deles. E surgiu uma questão que é justamente da meta financeira, por isso que eu falei para Gelson hoje, para a gente conversar sobre esse tema, que é a ansiedade, que um dos nossos filhos, o mais velho, ele quer aplicar, ele quer fazer aplicações, né? A geração deles é uma geração que vem despertando cada vez mais cedo para isso. E eu disse assim, filho, vamos lá. Então a gente tem uma meta de férias, que é uma meta de leitura de um livro. Escolha então um livro sobre finanças. Aí ele fez, não mãe, eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar. E aí eu lembrei de como a ansiedade pode atrapalhar inclusive os planos de Deus. Como é importante a capacitação, como é importante o estudo, como é importante a preparação. Tempo de preparação não é tempo perdido. E eu tentei passar isso para os nossos filhos, justamente a necessidade de se preparar para aplicar no mercado financeiro, para que ele não tenha perdas ou para que ele minimize prejuízos. E ele disse uma frase que ele disse para mim, ele disse assim, mãe, mas eu aprendo errando. E realmente nós aprendemos errando. Mas você pode minimizar os erros e minimizar a perda de tempo, perda financeira, perda de energia e principalmente minimizar o que eu chamo de você não sair da rota. Você às vezes por erros sai daquela rota que deveria seguir. Principalmente nós cristãos que tentamos ser guiados pelo Espírito Santo e às vezes a nossa pressa, a nossa ansiedade, a nossa angústia passa na frente de tudo e atrapalha os planos. Então o versículo de hoje está em Mateus 6:25, que diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E no finalzinho ele diz assim, no 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu não sei se vocês sabem, mas saíram estudos recentes mostrando justamente que pós-pandemia houve um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e de depressão. Então a gente vê uma geração doente, uma sociedade doente. E isso muito por falta justamente do que é colocado em primeiro lugar, do que é que vem em primeiro lugar na tua vida. Essa é a pergunta que eu quero que você faça hoje. O que é que está em primeiro lugar na minha vida? O versículo anterior é a chave para você entender a praga da ansiedade, a praga da depressão, a praga das estatísticas de suicídio da nossa geração. Não só pós-Covid, imagina, aproximadamente 25% do mundo ocidental, do mundo moderno, do mundo pesquisado, com algum problema psicossomático relacionado à ansiedade, depressão, suicídio. Desde que a tecnologia acelerou, fazendo com que pessoas simples, pessoas comuns tivessem ao alcance das suas mãos notebooks, computadores, televisão a cabo, aplicativos e agora, mais recentemente, então, essa viralização maciça de games, de jogos e de celulares. E redes sociais, redes sociais, essa tecnologia acelera o cérebro de uma forma assustadora, equivalendo ou piorando até os efeitos químicos de uma cocaína, de uma heroína ou de qualquer outro tipo de tóxico. Gerações anteriores, talvez a droga era a maconha, era o ópio para a pessoa ficar lenta, passiva, zen,
calma, retardada. Agora não. Nessa geração atual, a droga, ela é o êxtase, ela é a cocaína, ela hiperacelera o comportamento. E o versículo anterior, o 24, é a chave para entender a nossa crise de ansiedade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus nem a Mamon. A pergunta de Mônica está diretamente ligada à sua resposta com o versículo que antecede o ensino de Jesus sobre ansiedade. Ele vai começar agora a desenvolver uma teologia, acho que de uns 8, 9 versículos ali, dando chaves e dando segredos de como resolver a bronca da ansiedade na pós-modernidade. Mas ele estava 2000 anos atrás. Ou seja, ansiedade é uma praga que persegue o homem desde o Éden. Desde que Adão e Eva saíram do Éden e recebem aquela sentença: do suor do teu rosto comerás o teu pão, a terra, Adão, vai te dar abrolhos, cardos, espinhos. Eva, você está lascada, vai parir filhos, vai dar à luz com dor, e serpente, você vai rastejar na terra. Tem umas privilegiadas que ficam anestesiadas e fazem a cesárea, mas no pós-cesáreo vai doer os pontos e o remendo do médico. O fato é que desde que o homem sai do Éden, essa crise de provisão financeira, essa crise de existência, de sobrevivência, essa crise de lutar com uma terra que tem ordem de nos entregar espinhos, ela começa. 2000 anos atrás, na Palestina, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas já haviam pessoas ansiosas, ao ponto de Jesus construir uma teologia complexa, madura, de como vencer essa ansiedade. Pode ser a ansiedade para arranjar alguém para casar, pode ser ansiedade para mudar de cidade, mudar de país, trocar de casa, mas me parece que de todas as raízes de ansiedade, a financeira é a principal. Porque no versículo anterior, Jesus está falando de Mamon e está falando do pai dele. Tem que escolher entre Deus e o dinheiro, entre Deus e Mamon. E as riquezas. E aí, na sequência, ele fala da crise de ansiedade e culmina com o versículo que Mônica já leu, se eu não me engano é 33, né? Buscar o reino de Deus e todas as outras coisas nos ser acrescentadas. E lembrando que nós, né, cremos na prosperidade. Nós entendemos que o motivo de você prosperar nessa terra é maior do que você. É justamente para que você realmente abunde, que você tenha abundância e possa trabalhar muito mais e de forma muito mais eficaz para o reino de Deus. Nós não estamos aqui pregando que você tem que ter nenhum apego, não é nem apego à palavra, não tem que querer progredir, não é isso, prosperar. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do amor que é dedicado a isto, do zelo que é dedicado a isso e principalmente de quem está primeiro na tua vida. Tá? E eu vou falar mais uma coisa que me lembrou agora, enquanto o Gelson falava, por que está há tanto tempo? Porque faz parte do corpo humano, e nós temos hormônios de fuga, nós temos hormônios que nos preparam para a situação de estresse. Isso é fisiológico, está dentro de nós. O problema é quando isso controla a tua vida. Quando o medo passa a controlar a tua vida e você não sai de casa, por exemplo. Ou quando a ansiedade passa a controlar a sua vida e você não consegue ter um tempo de descanso, você não consegue dormir, porque os teus hormônios estão a toda te preparando para uma situação que você nem sabe se vai chegar a acontecer. Porque é justamente essa preocupação com o amanhã e você não sabe nem se aquele amanhã que você está prevendo, ele vai acontecer. Você não sabe nem se vai acordar amanhã, quanto mais se o que você está tão inquieto vai acontecer. Sofrer o mal de amanhã, hoje, é usar a fé da forma mais pessimista, mais pejorativa e mais negativa possível. Que você está crendo que vai acontecer algo de errado, algo de ruim, antes do dito cujo mal te visitar. Eclesiastes diz: prepara-te, o dia mal vai chegar. Eu entendo. Agora, o ansioso, o pessimista, o incrédulo, o frustrado, né, ele consegue usar o que Deus deu de melhor para ele, que é a fé,
para gerar e trazer à existência um problema maior do que o problema de fato é. Ao contrário do ministério da palavra da fé, de uma escola de profetas, onde você usa a fé para reverter o mal que vai vir daqui a alguns dias, a doença, o diagnóstico de morte, o possível ou provável acidente de trânsito, a fatura do cartão de crédito que você não sabe como vai pagar. Então, em vez de usar a fé para trazer à existência a solução, o cara fica preso num lugar do mundo espiritual, num lugar do mundo emocional, onde ele usa a fé para o errado, para o mal, para o pânico, para a dúvida, para a incredulidade. Vamos parar de usar a nossa fé para trazer à existência o mal. Jesus disse, cada dia tem o seu mal. Por que tu está trazendo para hoje o mal do final do mês? Por que você está antecipando para agora o mal da próxima semana? Como também eu chamo a atenção que foi o que gerou o início desse vídeo, que foi justamente o comportamento do nosso filho, que é não, então eu não vou me preparar, eu não vou estudar, eu não vou me capacitar, porque eu vou aprender com os meus erros. Então, vai errar muito para conseguir aprender. E a palavra de Deus em Provérbios 21:5 diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Então, como a gente está falando particularmente muito de finanças, é importante sim administrar bem os recursos que chegam na tua mão. É importante sim você ter orçamento, é importante você fazer previsibilidade, é importante você planejar. Isso está, inclusive, como eu acabei de ler, na palavra. E quanto mais você se capacita e você planeja, não estou dizendo que você fica também obcecado com isso, mas quanto mais você se capacita e você se planeja, menos vão ser as suas possibilidades de erros. Em Mateus 6,33, essa verdade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas são acrescentadas, é muitas vezes mal aplicada no púlpito das igrejas. E aí dá esse gatilho psicológico que eu vi na mente do meu filho. Ah não, busquem Deus em primeiro lugar e vou empurrando com a barriga. É como se tivesse assim um determinismo cósmico, é como se a solução tivesse escrita no horóscopo, é como se Deus já tivesse predestinado a solução do teu problema. É tanta bobagem teológica, é tanto ensino de narrativas fora de contexto que gera uma falsa sensação de que vai dar certo sem eu ter que guerrear, de que eu vou encontrar a paz sem eu ter que vencer a guerra, de que eu vou ter a solução da provisão financeira sem eu ter que ser diligente. E isso gera uma multidão de frequentadores de igreja frustrados com Deus. Mas é uma frustração elegante, é uma frustração discreta. Eu estou amargurado com Deus, porque afinal de contas eu não paro de vir aqui na igreja, ajudar a arrumar as cadeiras, mas tudo está dando errado na empresa, no emprego ou na formação acadêmica escolar. Então ele não tem coragem de xingar a Deus e de falar publicamente dessa frustração elegante e silenciosa que ele carrega dentro dele. E por que ele está frustrado com Deus? Porque alguém aplicou Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas de uma forma errada. Buscar a Deus em primeiro lugar, sim, porque o versículo lá em cima começa o raciocínio perguntando, quem é o primeiro na tua vida, Mamon ou Yahvé? É Jeová ou é o dinheiro? Então por isso que ele está fazendo agora uma aplicação final da pergunta que começou o raciocínio de Jesus lá em cima. E o segundo versículo ele fala sobre ansiedade. Então agora ele está fazendo a aplicação final, não busque a Mamon, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não se torna um religioso chato, alienado, dentro de uma rotina eclesiástica e que você não estuda, não se forma, não tem uma empresa ou um trabalho biocupacional. Isso tem limitado o potencial profético de muitos homens, mulheres
jovens e adolescentes de Deus, às vezes até vocacionados para o ministério, outras vezes não se encontram vocacionados para o ministério, mas no mundo secular, da formação acadêmica, da formação profissional dele, ele empurra com a barriga e diz: não, eu não tenho que ler, eu não tenho que buscar um conhecimento técnico e sistemático nessa área. No caso da nossa família, na reunião de ontem à noite, mercado financeiro, como investir e aplicar dinheiro, ler um livro técnico específico sobre isso. Não, vou aprendendo, Deus é comigo, eu tenho fé, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. E no final ele termina frustrado com o próprio Deus. Questiona a justiça de Deus. No final, Deus que é o culpado. E se você não tiver culpa de botar a responsabilidade em Deus, o segundo personagem que mais recebe as nossas acusações é o diabo. Não, deu errado por causa do diabo. Acredito que o diabo atrapalha e tem que ser amarrado em nome de Jesus. A terceira pessoa é o esposo. A terceira pessoa é o cônjuge, quando tudo dá errado. E muitas vezes a raiz está aqui, ó, na falta de diligência. A gente está brincando com isso, mas isso é motivo de muitas separações. Muitas separações, tá? O lado financeiro, como se trata o dinheiro e a maneira como se trata um com o outro em relação a isso. Porque viemos de culturas diferentes, de famílias diferentes, de maneiras diferentes de tratar o dinheiro, mas graças a Deus que temos um Deus, que servimos a um Deus e que Ele nos dá na sua palavra também, nos fala muito sobre como devemos administrar o dinheiro. Então pode guardar a frigideira, pode esconder a enxada, nada mais de planejar o machado na cabeça do marido ou da esposa aí na sua casa. O reino de Deus chegou com a sua justiça, paz, amor, graça, libertação, maturidade e provisão financeira. Eu vou fechar, nós já estamos quase em 16, 17 minutos desse vídeo, com Salmo 27, 13 e 14. Pereceria sem dúvida se não cresce, se eu não fizesse um exercício de fé, que veria a bondade, que eu experimentaria a misericórdia do Senhor na terra dos viventes. Claro, você não experimenta a bondade de Deus no céu, você experimenta a misericórdia, o livramento, a provisão, a bondade de Deus aqui, na terra, nessa manifestação efêmera, temporária e material. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor teu Deus. Te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.